O Google Search Console é uma ferramenta pouco conhecida pelo mercado e essencial para que os e-commerces tenham sucesso a longo prazo. Eu sou Bruno Pavan, especialista em performance para e-commerce, e nesse vídeo você vai conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta e como ela pode ajudar o seu negócio a vender mais e ter mais resultados. Estamos aqui na tela, Google Search Console para e-commerce. Primeiro a gente precisa entender o que é essa ferramenta, para que ela serve, porque ela é muito pouco conhecida pelo mercado e a maioria dos negócios não a utilizam, nem abrem ela ou nem fazem ideia que tem ela, e pode ser uma ferramenta fundamental, divisora de águas para o seu negócio alavancar e crescer a longo prazo em alguns pilares, principalmente na otimização dos motores de busca. Porque a gente olha o tráfego pago cada vez mais caro, cada vez mais difícil trazer audiência para o nosso site e gerar uma venda, então é mais caro a nossa aquisição dentro do mercado de e-commerce ano após ano. O que a gente precisa fazer? Melhorar outras frentes, pilares mais baratos, e o SEO é um desses pilares onde a gente não paga para trazer pessoas para o site. E o Search Console é uma ferramenta que vai ajudar bastante nesse pilar aí dentro do site, beleza? Então, para você entender o que é o Google Search Console, primeiro a gente vai trazer o conceito do próprio Google e eu vou descrevendo um pouquinho mais na prática como é que essa ferramenta vai funcionar. Ele é um serviço gratuito, então a gente não paga nada para ter essa ferramenta. Por si só, isso aqui já é um motivo de sobra para você considerar, entender ela e configurá-la, que o Google oferece para nós ajudar a monitorar, manter e resolver problemas de presença do site no resultado de pesquisa. Ela não é obrigatória para que a gente apareça no Google, isso é muito importante. Você tem um site no ar e ele possui páginas. Se esse site já está rodando, ele já está indexando no Google, com ou sem Search Console, não precisa. Mas, se você não tiver o Search Console, você não faz ideia de como é que está essa indexação. Para quais pesquisas você está aparecendo, para quais pesquisas determinadas páginas estão aparecendo, se o conteúdo do teu site está adequado. E no e-commerce a gente vai olhar bastante para isso em páginas de produto e páginas de categoria principalmente. Então, o Search Console ele ajuda nós a entender como está acontecendo a indexação. Com ou sem ele ela vai acontecer, só que sem ele a gente não consegue otimizar. Então é muito importante que você tenha essa ferramenta em mente e utilize ela da forma adequada. O feijão com arroz, o beabá, para ir calibrando o seu conteúdo e melhorar as indexações e que você possa trazer ali um tráfego orgânico de qualidade e que vai comprar no seu site. Então, você vai utilizar essa ferramenta para entender dados de indexação, otimização de SEO, muito importante, para você trazer cada vez mais tráfego orgânico para o seu site, sem pagar nenhum centavo por esse tráfego, muito melhor que tráfego pago, né? E melhoria de conteúdo do site, você entender se o teu conteúdo está realmente correspondendo às pesquisas que ele precisa aparecer. Isso é muito importante. O conteúdo do teu site tem que corresponder à pesquisa que ele tem que aparecer. E muitas vezes isso não está calibrado. Como que a gente consegue ver? Dentro do Search Console, beleza? Então ela é uma ferramenta que vai ajudar muito nisso, para a gente melhorar conteúdo, melhorar SEO e, consequentemente, vender mais. Quem não quer vender mais, né? Todo mundo. Mas poucos querem utilizar a ferramenta ou fazem ideia que existe ela. E você está aqui, se você está buscando essa informação, muito bom, você está buscando conhecimento e melhorar o seu negócio. Já clique, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar os nossos conteúdos aqui. Com certeza o seu negócio vai para outros patamares junto com a Pulse. Então, entendendo aqui por que utilizar, a gente vai entender agora como criar essa conta no Google Search Console. Muito simples, você vai abrir o Google, vai colocar lá Google Search Console no buscador e vai aparecer a opção de você criar uma conta dentro dele. Quando você for criar uma conta, vai aparecer a seguinte questão aqui, ó. Adicionar propriedade. Quando você for criar conta, ele vai aparecer assim, ó. Você vai ter que criar uma propriedade de domínio ou de prefixo de URL. Bruno, o que é isso? O que é uma propriedade de domínio? O que é uma propriedade de prefixo de URL? Não é complexo, tá? Você vai entender muito fácil aqui. O domínio, a propriedade do domínio, ele vai ter mapeado todos os tipos de links do teu site, seja com protocolo de segurança HTTPS ou sem HTTP, www, sem www, enfim. A propriedade de domínio ela é a mais ampla possível e eu acho melhor, tá, do que o prefixo de URL.
beleza? Se você quer ver algumas URLs específicas, aí é melhor o prefixo de URL aqui, tá? Mas eu recomendo fortemente você configurar uma propriedade de domínio. Você vem, coloca o domínio raiz pulseecommerce.com.br, clica em continuar e ele vai pedir para você fazer um registro DNS lá no seu domínio. Muito simples, você coloca esse registro, coloca essa meta tag ali e ele vai verificar a propriedade. A minha já está, então se eu clicar em continuar ele já vai dizer que está verificada e eu vou para essa propriedade. Tá? Essa aqui é a visão geral que o Search Console traz para nós. Ele mostra alguns desempenhos já da pesquisa orgânica do meu site. Então, eu já tive 48 cliques nos últimos 3 meses do meu site aqui pelo Search Console, eu tenho essa informação. Se eu abrir o relatório aqui, ou vir no menu de desempenho, eu consigo entender com mais detalhes essas informações. Ele se baseia em 4 grandes métricas: cliques, impressões, CTR e posição média das minhas páginas. Aqui eu estou olhando tudo do meu site como um todo, tá? Você pode filtrar visualizações, fazer alguma filtragem de alguma página específica, tá? Ou uma consulta específica que você queira ver. Então eu vou colocar aqui tráfego pago, que é um tipo de consulta bem importante para o meu negócio. Eu vou ver se eu estou começando a aparecer e estou indexando. Exatamente. Por quê? Antes eu via que eu não estava aparecendo para esse tipo de consulta pelo Search Console. Então, através dele eu entendi que eu não estava aparecendo por uma consulta muito importante para o meu negócio, para essa palavra-chave, tráfego pago, e eu precisava começar a ter presença na internet para isso. Claro, a gente não começa lá no top 10, não vai aparecer na primeira página do Google de cara. Eu comecei a trabalhar conteúdo do site, trabalhar blog, artigos, informações, comecei a trabalhar essa palavra-chave no meu site. Consequentemente, eu já estou começando a ter alguma indexação dela aqui. Para você que trabalha com e-commerce, como é que a gente vai olhar isso? Principalmente na página dos produtos, a gente tem que utilizar as palavras-chave corretas para que o produto indexe em buscas. É muito comum cadastros de produto mal feito e aí a gente tem uma indexação ruim, um tráfego ruim e não vende. E aí o cara não sabe por que a loja dele não dá resultado. E o problema é o cadastro do produto que não foi bem feito. E aí a gente consegue ver isso pelo Search Console, tá? Então, através dele você vai ter esses insights e vai melhorar o conteúdo, as palavras-chave, os títulos, as descrições das páginas do teu site, beleza? Principalmente categoria e página de produto, nos casos de e-commerce, lojas virtuais, que é o que a gente ajuda aqui. Se você tem dificuldade para entender sobre isso, gostaria também de aprofundar o conhecimento, pode trocar uma ideia com a gente, chamar nós aqui da Pulse e a gente pode apresentar nossa consultoria e orientação aí técnica de SEO para otimização de e-commerce e loja virtual, beleza? Então aqui com essa ferramenta a gente vê o desempenho geral e uma configuração muito importante para que você pelo menos tenha esses relatórios aqui populados. Primeira coisa que você vai ter que fazer quando criar a conta no Search Console, você vai vir aqui em Sitemap e vai enviar o mapa do teu site, tá? Isso aqui é muito importante, ó. Configurar Sitemap. Então a gente vê as duas propriedades, domínio e URL, e agora a gente vai configurar o Sitemap nessas propriedades. Ele é o mapa do site. Geralmente, como é que ele é? Ele é o link do teu site, assim, ó, https://www.pulsecommerce.com.br/sitemap.xml. A maioria é assim, tá? Provavelmente alguma que outra plataforma o sitemap seja diferente. Aí você olha dentro da central de ajuda da sua plataforma de e-commerce para ver exatamente como é o sitemap e enviar ele corretamente lá no Search Console. Sem ele, os relatórios ficam zoados, tá? Primeira coisa que tu faz, pega a propriedade e sobe o sitemap, porque daí através dele ele vai encontrar aqui as páginas e através dessas páginas ele vai começar a popular os relatórios aqui pra gente, para fazer essas análises. E são análises bem bacanas aqui que a gente pode fazer. Por exemplo, dentro de desempenho, ou até mesmo inspeção de URL, eu posso olhar uma URL específica para ver se ela já está indexada ou não, tá? Mas eu vou mostrar aqui um exemplo com desempenho. Eu vou vir aqui em páginas. E eu vou olhar quais são as páginas que eu estou tendo mais indexação. Ó. Lembra que eu falei do tráfego pago? Que era uma palavra-chave importante, que eu não estava tendo presença e eu queria começar a ter no meu site para esse tipo de busca? Tá aqui, ó. Tráfego pago,
para e-commerce do jeito certo. Um artigo que a gente fez pensando em indexar nesse tipo de termo e buscar essas palavras-chave. Como é que eu olho para quais pesquisas essa página específica apareceu? Eu vou clicar nela aqui, ó, e eu vou clicar em consultas. E aqui ele vai me mostrar todo tipo de consulta que essa página especificamente apareceu. Você que tem e-commerce e vende joias, por exemplo, você vai colocar lá a URL que tem um brinco banhado a ouro, etc. Se você não colocar essas palavras-chave, muito provavelmente as consultas aqui não vão ter esses termos. Percebe como o cadastro do produto ele é fundamental para que o SEO funcione? E o Search Console ele é o exame de sangue, vamos dizer assim, que vai dizer se realmente você está aparecendo para as buscas certas naquela página ou se você está com o conteúdo totalmente zoado, está aparecendo para buscas que não fazem sentido e precisa calibrar o teu site. Vou usar um exemplo aqui de um projeto que a gente atende. Eles vendem biquínis no site e a gente estava aparecendo em buscas de reais ali, R$220, totalmente desconexo do produto, né? Deveria ser biquíni de R$220, por exemplo, não R$220. Então o conteúdo não estava calibrado, estava mal configurado o produto e consequentemente a indexação da página saiu zoada. Então, a gente começou a trabalhar, ajustar e está calibrando para que isso fique melhorado. Então o Search Console vai dar o diagnóstico se realmente está certo ou não e depois você vai melhorando e adaptando os conteúdos das páginas do site para melhorar a indexação aqui. Tá? Não é rápido, já vou adiantar, e-commerce demora, SEO demora para dar certo, para tracionar, mas quando emplaca, meu querido, o resultado é muito bom. Então, vai trabalhando devagarinho, vai usando essa ferramenta com inteligência, com sabedoria. Se você quer uma consultoria avançada, troca uma ideia com a gente, que a gente traz um know-how de mercado e um conhecimento para você explorar essa ferramenta da melhor forma para o seu negócio. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima. Valeu!